Oi, gente, boa noite. Estamos aqui mais uma noite, né? Mais uma vez, para falarmos da palavra de Deus. E hoje a palavra de Deus se encontra no livro de Isaías, capítulo 40. Livro de Isaías, capítulo 40, e o versículo 27. É a palavra que Deus ministrou ao meu coração e que eu tenho por certo que Deus também estará a ministrar ao seu coração. Para as pessoas que estão entrando agora, livro de Isaías, o capítulo 40 e o versículo 27. A partir do capítulo 40 em diante, o profeta Isaías, ele vai ser usado por Deus como instrumento para profetizar, para liberar uma palavra, um tempo novo na vida daquele povo que antes do capítulo 40, Isaías, chamava a atenção, a repreensão, declarava palavras de juízo, palavras de repreensão, palavras para instruir ao povo, que o povo viesse se voltar para Deus. Mas a partir do capítulo 40, Isaías agora vai declarar para aquele povo que se eles se arrependessem dos seus maus caminhos, das suas práticas, Deus teria um tempo de restauração. Nesse contexto, Isaías ele vai profetizar para o povo, quando o povo ele se encontrava em um momento de apostasia, onde o povo se encontrava em um momento em que eles estavam passando por situações difíceis, por situação de humilhação, por situação de vergonha. Na época, o texto vai se referir ao povo, que estaria vivendo um cativeiro, vivendo um tempo de crise, vivendo um tempo de declínio espiritual. E havia uma promessa de Deus de mudar aquele tempo, de restaurar a sorte, de tirar aquele povo da vergonha, de tirar aquele povo da humilhação. E no capítulo 40 e o versículo 27, o povo, eles vão estar entre eles, questionando e até mesmo afirmando que Deus havia se esquecido deles, que Deus não estava se importando com a situação que eles estavam vivendo, que o caminho dele, a situação que eles estavam vivendo, estavam passando de largo pelo Senhor, estava sendo encoberto por Deus. Em outras palavras, era como se o povo estivesse dizendo que Deus ele não estava se importando com aquele momento de dor, com aquele momento de humilhação, com aquele momento de decadência, com aquele momento de sofrimento. E Deus vai agora levantar o profeta Isaías e vai pedir que Isaías vá até o povo, vá profetizar para o povo que o caminho deles não estava encoberto diante dos olhos do Senhor. Deus agora vai enviar a Isaías para dizer para o povo que Deus estava atento a tudo que estava acontecendo, que Deus estava atento a toda aquela situação, porque o povo estava se queixando entre eles, o povo estava a questionar entre eles e diziam que Deus estava indiferente com o seu sofrimento. Então Isaías vai chegar diante do povo e vai perguntar: por que, pois, reclama, ó Jacó? E por que te queixas, ó Israel?
O Eterno não se interessa pela minha situação. E o meu Deus não considera a minha causa. Isaías vem aqui, aleluia, despertar no coração do povo que nada passava desencoberto diante dos olhos do Senhor. E ele vai agora trazer para o povo uma esperança. Ele vai agora trazer para o povo e vai afirmar que o nosso Deus, ele vai perguntar ao povo e vai dizer: não sabes e não ouviste que o Eterno, o Senhor, o Criador de toda a terra, não se cansa e nem fica exausto? Que a sua sabedoria é insondável, o seu conhecimento é incompreensível. Faz forte ao cansado e multiplica o vigor dos que estão fadigados. Se até os adolescentes se cansam e ficam exaustos, e os jovens tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor, eles renovarão as suas forças, voarão alto como águia, e correrão e não se fadigarão, caminharão e não se cansarão. Isaías agora encorajava ao povo que mesmo diante do silêncio de Deus, que mesmo eles achando que Deus estava indiferente à causa deles, que eles confiassem, que eles esperassem. Mas, bem verdade que passaram-se tempos e era como se Deus não viesse julgar a causa do seu povo. E o povo estava cansado. O povo já não conseguia mais manter a esperança, manter o foco. E o cansaço, ele nos faz se sentir assim. O cansaço, junto com ele, vem a falta de esperança, vem a falta de fé. Mas Isaías estava a dizer àquele povo que ainda que aquele povo estivesse cansado, que ainda que aquele povo estivesse fadigado, mas que eles permanecessem esperando no Senhor, aleluia. Porque o nosso Deus, ele não se cansa. O nosso Deus, ele não se fadiga. Antes ele dá vigor aos que se encontram cansados e renova as forças daqueles que não têm mais nenhuma força. O povo já não tinha mais força, o povo já estava sem esperança. A fé daquele povo, aleluia, já estava se esvaindo, porque para eles era como se Deus não tivesse se importando com a sua situação. Mas o capítulo 40, Deus vai levantar a Isaías e vai trazer uma promessa de restauração, vai trazer uma resposta de renovo para a vida daquele povo, para que eles permanecessem esperando e confiando no Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que no versículo 2, Deus envia Isaías àquele povo para falar o coração deles, para, aleluia, dizer a eles em alta voz que a missão deles já estava completa. Era como se Deus estivesse dizendo, em outras palavras, que aquele tempo de sofrimento, aleluia, estava chegando ao fim. Que aquele tempo de provação estava se findando, aleluia. E que os pecados daquele povo já tinham sido expiados, já tinha sido perdoado. Era Deus dizendo para aquele povo que aquele tempo de sofrimento, que aquele tempo de vergonha, foi um tempo que Deus preparou para a nação de Israel, para corrigir, para trazê-los para perto, para trazer um quebrantamento no coração deles, para que eles entrassem na posição, mas que aquele tempo já estava se findando, que aquele tempo já estava terminando. E no versículo 3, a voz que clamava, aleluia, no meio do deserto, instruía aquele povo para que um caminho fosse preparado, alavachandaramandárcia, para que um caminho, aleluia, em meio àquele deserto, fosse preparado, aleluia, porque
O Senhor tinha um tempo novo para aquele povo. E primeiro, antes de Deus realizar o que Deus estava preparando para a vida deles, era necessário eles endireitar o caminho. Era necessário eles prepararem, aleluia, a vereda no caminho do deserto. Eles endireitarem, aplanarem, aleluia, aquilo que estava fora do lugar. Porque havia um tempo de restauração. Deus estava pedindo que o povo preparasse, aleluia, o caminho para que a glória dele se manifestasse, para que aquilo, alavaxandaramandahai, que Deus estava a preparar para a vida deles viesse se cumprir. Mas era necessário eles prepararem o caminho para o Senhor. Era necessário eles endireitarem a vereda para que o nosso Deus pudesse se manifestar. Havia uma promessa, aleluia, para se cumprir na vida do povo. Aravachandaramandahai. Havia um tempo de restauração, derraia, sorabandarasúbia. Havia um tempo de restituição. Havia algo para se cumprir. A Bíblia vai dizer que Deus vai fazer uma promessa e vai declarar através da boca de Isaías. E nesta noite eu quero declarar, mediante a revelação desta palavra, a mesma promessa que Deus tinha para aquele povo naquela época, naquele tempo. Deus ainda, aleluia, faz nesta noite. Deus prepara esta palavra para que eu libere para a sua vida, que assim como antigamente o nosso Deus, ele age ainda hoje. O nosso Deus, ele não muda. O nosso Deus, ele continua grande em poder. Ele continua grande em autoridade. Ele continua grande em sabedoria. Aleluia. A sua sabedoria é insondável, é inquestionável. Ainda que o povo tivesse cansado, ainda que o povo, como o versículo 27 do capítulo 40 da palavra de Deus declara, que o povo estava a se queixar, o povo entre eles estava a questionar, que os caminhos dele estavam encobertos, que o Senhor não estava se importando, que o Senhor estava indiferente com a causa dele. Aleluia. Quem sabe você tem passado esses dias questionando a Deus. Será que Deus ele não se importa com a minha situação? Será que Deus, aleluia, não está vendo o que eu estou passando? Será que Deus, ele não está contemplando o meu sofrimento? Mas há uma promessa nesta noite, por meio da revelação desta palavra, para a sua vida. Não foi, aleluia, em vão que você entrou aqui nesta live. Não foi em vão que nesta noite o Espírito Santo, ele te conduziu para ouvir esta palavra, para receber esta promessa que se encontra no versículo 4 do livro de Isaías 40, onde Deus pede que Isaías libere a palavra em alto e bom som, para que aqueles que estavam ali esperando uma resposta de Deus pudessem ouvir, e não somente eles, todos os que estivessem ao redor pudessem ouvir aquela palavra de restauração, de promessa que Deus tinha para a vida daquele povo. E Isaías começa a liberar, e eu quero liberar para você agora, aleluia, esta palavra que arde, no meu coração, e com a autoridade do Espírito Santo de Deus, eu quero liberar e vou liberar para a sua vida, onde a palavra de Deus diz: seja entulhado todo vale, todos os montes e colinas seja aplanado, e eis que os terrenos acidentados se tornarão plano,
de Yahvé afirma. Era Deus dizendo para aquele povo que todo vale, que tudo aquilo que trazia desonra, que tudo aquilo que causava dor, que tudo aquilo que estava causando sofrimento na vida do seu povo seria entulhado. Ele diz, aleluia, no versículo 4, todo vale será exaltado. E quando nós falamos de vale, nós falamos de humilhação, nós falamos, aleluia, de sofrimento, nós falamos de dor, nós falamos de perca, mas a palavra do Senhor, ela nos garante nesta noite que todo vale será exaltado, que há um tempo de honra para a sua vida, e todo monte, todo outeiro, toda provação, toda dificuldade, aleluia, seria aplanado, e todos veriam que foi a boca de Deus quem disse isso. Todos veriam que foi Deus que nesta noite trouxe a revelação para a sua alma e para o seu coração. Talvez o tempo, aleluia, de dor e de sofrimento, talvez você está passando pelo vale da sombra da morte, mas nesta noite a palavra do Senhor, ela diz que todo vale será aterrado, que todo vale será exaltado, e todo monte, que todo outeiro que simboliza dificuldade, que simboliza barreira, que simboliza empecilho para você cantar o hino da vitória, será aplanado. É como se Deus estivesse a te dizer que aquilo que estava fora do lugar, o Senhor vai começar a colocar no lugar. Aquilo que estava torto, o Senhor iria começar a endireitar. É o tempo de Deus manifestar a glória dele na sua vida. E talvez o que você está passando está diante das pessoas, diante de todos que te cercam. E quem sabe eles perguntam onde está o teu Deus. Aleluia! Mas a palavra, ela vai declarar que a glória de Deus há de ser revelada. E todos verão que foi a boca de Deus quem disse isso. Todos verão que as promessas que Deus, ele te fez, vai se cumprir para a glória e louvor do nome dele. E outra vez, no versículo 6, Deus vai ordenar para Isaías: clama e indaga a eles, porque pois o que heis de clamar? E a Bíblia vai dizer que Deus pede a Isaías que ele espere a resposta. E Deus vai declarar e vai dizer: toda a carne é erva, e toda a sua graça é como a flor do campo. Seca-se a erva e murcha-se a flor. Quando o vento de Yahvé soprar sobre elas, o povo não passarão de révoa. A révoa murcha e as flores caem, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Era Deus pedindo que o povo desse crédito à sua palavra. Era Deus dizendo para o povo que o povo tomasse posse daquilo que estava sendo ministrado, daquilo que estava sendo liberado, porque como as ervas, assim eram os seres humanos. Era como se Deus estivesse dizendo para o povo que Deus, ele não pode ser comparado com um ser humano, porque o ser humano era como a erva. A erva secava-se e murchava-se, e quando o vento soprasse, aleluia, a erva não ia passar de relva. Assim eram os seres humanos, mas a sua palavra aleluia,
eternamente. Ela permaneceria para sempre. Da mesma forma como a palavra de restauração, a palavra de renovo, a promessa de Deus tinha peso naquela época. É Deus dizendo para você nesta noite: a minha palavra nesta noite tem um peso na sua vida, um peso de glória, um peso, aleluia, de manifestação de poder, de ação do Espírito Santo. Aleluia, a relva murcha, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus, ela permanece, aleluia, eternamente. O povo estava a se queixar, o povo estava a questionar. E Isaías pergunta: por que reclamas, ó Israel? E por que te queixa, ó Jacó? O Eterno não se interessa pela minha situação, e o meu Deus não considera a minha causa. Ele faz uma pergunta ao povo, por eles estar questionando que Deus não se importa, não se interessa, aleluia, está indiferente com o seu sofrimento, aleluia. Isaías estava a dizer para eles: vocês até se cansam, vocês se fadigam, vocês questionam, vocês se queixam, vocês reclamam, mas o nosso Deus, aleluia, vocês nunca ouviram falar que o nosso Deus, ele não se cansa, que o nosso Deus, ele não se fadiga, aleluia. Antes dá força ao cansado e multiplica o vigor dos que estão fadigados. O povo estava a se queixar e a questionar porque já estavam cansados de passar aquela luta, de estar naquele sofrimento, naquela vergonha, naquela humilhação. Mas Deus tinha o tempo certo para executar a sua palavra na vida do povo. E foi necessário Deus trazer um renovo. Foi necessário Deus, aleluia, renovar não só as forças, mas esperança, mas a fé. Aleluia. E Deus, ele vai declarar para aquele povo, para que eles pudessem continuar esperando, que ele fazia forte ao cansado e multiplicava o vigor dos que estavam fadigados. Receba força nesta noite. Receba graça, para continuar esperando no Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que Deus, ele não é homem para que minta. Lá e relavar a séria. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria o Senhor e não faria, ou falaria o Senhor e não confirmaria. E nesta noite Deus, ele confirma a promessa que ele te fez, aquilo que ele tem preparado para você. Aleluia. A Bíblia vai dizer que não diferente da nação de Israel, não diferente, aleluia, do povo de Deus, Abacuque também passou por um tempo de cansaço espiritual. Abacuque também passou por um tempo de queixa. Abacuque também passou por um tempo de questionamento. O capítulo 1 do livro de Abacuque estava lá Abacuque, assim como a nação de Israel, aqui no capítulo 40 e no versículo 27, onde Isaías vai dizer: por que reclamas, ó Jacó? E por que se queixa, Israel? Estava Abacuque também a se queixar. Estava ele também a reclamar. E ele diz, aleluia, em diálogo, conversando com Deus. Ele questiona, ele pergunta e ele vai dizer: até quando, Senhor? Até quando, Senhor, eu estarei clamando
me escutarás? Até quando, Senhor, eu estarei gritando violência, violência, relavarachandarai, e o Senhor não salvarás? Mas você vai ver que diante da queixa de Abacuque, que diante dos questionamentos, ele estava atravessando por um momento, aleluia, assim como se encontrava a nação de Israel, por um momento de ansiedade, por um momento, aleluia, de falta de esperança, por um momento de queixa, aleluia. Quem sabe Abacuque, assim também como você nesta noite, estava cansado de esperar. E isso vai revelar em suas palavras, quando ele vai dizer no capítulo 1, até quando, Senhor, eu estarei clamando e o Senhor não me escutarás? Até quando, Senhor, eu estarei gritando violência, violência, e o Senhor não salvarás? Entenda que no mesmo livro de Isaías, aleluia, no capítulo, se eu não me engano, 59, e o versículo 1 está escrito, aleluia, que as mãos do Senhor, ela não está encolhida para não salvar, e nem o seu ouvido agravado para não ouvir. Era como se Isaías estivesse dizendo para o povo que os ouvidos de Deus estavam atentos a cada oração, a cada coração angustiado que clamava, aleluia, por uma intervenção divina. Assim também Deus não estava, aleluia, desapercebido, aleluia, ao clamor de Abacuque. Mas Abacuque estava questionando, até quando eu estarei clamando e o Senhor não escutarás? E muitas das vezes não é diferente levar a Suriandaramandahai. É como se a sua oração não tivesse sendo ouvida. Mas Isaías 59 declara que o ouvido do Senhor não está gravado para que não possa ouvir, e nem a sua mão encolhida para que não possa salvar. Isso são sinais de que a sua vitória está próxima, de que a sua vitória está para ser, aleluia, realizada. E às vezes o adversário da nossa alma, ele vai fazer com você, ele vai fazer comigo o que ele fez com Jairo. Quando Jesus estava ali, preste, aleluia, atender o pedido de Jairo, pois ele estava atendendo a mulher do fluxo de sangue. Jairo estava lá esperando, aleluia, ele já tinha colocado a situação dele diante de Jesus, mas ele teve que esperar. Quem sabe você tem esperado, permanece esperando, aleluia. Deus, ele já declarou que ele é o Deus de renovo, ele é o Deus, aleluia, que cumpre promessa, porque enquanto Jairo estava lá esperando por Jesus, para Jesus acompanhá-lo até a sua casa, aleluia, e curar a sua filha que estava enferma, a Bíblia vai dizer que veio os mensageiros, veio aqueles que estavam lá na casa de Jairo e disseram para ele: Jairo, aleluia, desista, não incomode mais o mestre, não espere mais, aleluia, sua filha, ela, aleluia, está morta. Você, quando veio a Jesus, ela estava enferma. Quem sabe, aleluia, a fé daqueles homens, quem sabe a fé de Jairo era somente que Jesus tinha poder para curar. Mas Jesus, ele não só tinha poder para curar, mas também como ele tinha e tem poder sobre a morte. Quem sabe o adversário, assim como ele, através daqueles mensageiros soprando ao ouvido de Jairo, ele está aí soprando ao seu ouvido para você desistir deste negócio. Aleluia. Mas Deus, ele está tão atento à sua vida, como estava também atento a Jairo. E quando ele percebe que os mensageiros estavam dizendo para Jairo: desista, não clame mais, não insista
insista mais, não incomode mais o mestre, porque a sua filha está morta. Quem sabe Jesus percebe que Jairo oscilou. Quem sabe Jesus percebe que se ele não trouxesse uma resposta de esperança e de fé para Jairo, realmente ele ia desistir. Quem sabe você está prestes a desistir, assim como se encontrava Jairo. Mas assim como Jesus, para animar a Jairo, para fortalecer a fé de Jairo, para renovar as forças de Jairo, ele veio em direção a Jairo e disse: não temas, creia tão somente. Assim Jesus, ele diz para você nesta noite: não temas, creia tão somente. Ainda que quando você colocou diante de Deus esta causa, estava como a situação da filha de Jairo, aleluia, não tão difícil, não tão complicada, porque o que era para Jesus curar uma enfermidade, mas quando chega a mensagem diante de Jairo, dizendo que a sua filha já estava morta, a situação de difícil passou a ser impossível. Quem sabe não estava assim você, com esta situação, quando colocou diante de Deus, estava, aleluia, apesar de estar difícil, mas você tinha fé, você tinha esperança, e parece que em meio à espera a situação só complicou, aleluia, a dificuldade só aumentou. Quem sabe, aleluia, diante dos seus olhos essa situação de difícil passou a impossível, mas nessa noite Deus, ele tem uma palavra de esperança para você. Nesta noite ele tem uma palavra de renovo para a sua vida, e ele vai dizer e vai perguntar a você nesta noite: haveria alguma coisa impossível para mim? A situação da filha de Jairo, quando Jairo chegou diante de Jesus, estava difícil. Mas quando a mensagem chegou dizendo que ela estava morta, a situação passou a ser impossível. Mas a palavra de ânimo, a palavra de coragem, a palavra de esperança que Jesus deu a Jairo é a palavra que Jesus libera para você nesta noite. Ainda que de difícil passou a impossível, Jesus te diz nesta noite: levai-a. Não temas, creia tão somente. Que assim como Jesus, quando foi até a casa de Jairo, ele deu uma ordem àquela menina e disse: Talita cumi, a ti te digo, levanta-te. Basta somente uma ordem para que tudo volte ao lugar, para aquilo que não tinha vida passar a ter vida, para aquilo que não tinha mais jeito, aleluia, Jesus dar um jeito e faz o impossível acontecer, traz à existência aquilo que não existe, porque o Deus que resolve causas impossíveis está aqui nesta noite. Recebe esta palavra, aleluia. Tem alguém aí dizendo que Jesus não fundou o cristianismo e nem a religião. Verdade. Jesus, ele não fundou religião nenhuma, porque ele é universal. E a gente aqui não está pregando religião, meu querido. Nós aqui nesta noite estamos pregando a palavra de Deus, que também é universal. Nós estamos pregando um Cristo ressurreto. Nós estamos pregando um Jesus que morreu, mas que ao terceiro dia ressuscitou, que foi morto na cruz do Calvário, para que você tivesse vida, e vida com abundância nesta noite. Bem verdade, meu querido, você que está aí dizendo que Jesus não fundou o cristianismo, que Jesus não fundou a religião, você está certíssimo, mas aqui não se prega religião, aqui se prega a palavra de Deus, aqui se prega o evangelho que salva, que liberta e
que dá a vida eterna, aquele que estava perdido, aleluia, aquele que estava, quem sabe, diagnosticado pelos médicos por uma enfermidade, incurável. É esse Jesus que eu prego nesta noite, o Jesus que cura, o Jesus que liberta, o Jesus que salva, aleluia. E assim como Jairo estava ali indo de encontro a esse Jesus, em busca da cura da filha dele, aleluia, e prova disso, de você que está aí falando que Jesus não fundou o cristianismo, que Jesus não fundou a religião, é que Jairo não era cristão. Aleluia, Jairo era um homem, aleluia, que fazia parte, aleluia, dos religiosos da época. Mas quando ele teve uma necessidade exposta, quando ele viu que a posição que ele ocupava, aleluia, de príncipe, de mestre da lei, quando ele viu que ele mesmo fazendo parte do sistema, mesmo fazendo parte da cúpula, o recurso que ele tinha não poderia curar tua filha, ele recorre a Jesus de Nazaré, ele recorre a esse Jesus que eu prego nesta noite, esse Jesus que não fundou nenhuma religião, mas que se apresenta a você nesta noite como filho unigênito, como filho de Deus, aquele que veio para desfazer a obra do diabo, aquele que veio para dar vida em lugar à morte, aquele que veio para curar suas feridas, aquele que veio para curar suas enfermidades, aquele que veio para libertar a sua alma de qualquer tese satânica que não venha desta palavra, que é viva, que é verdadeira e que é eficaz e que não volta para o Senhor vazia. Bem verdade que Jairo era um homem que tinha recurso, era um homem que tinha condições financeiras para que ele pudesse levar a sua filha a qualquer médico especializado naquela época. Mas eu acredito que ele já tinha feito tudo isso. Oleia, choramanda, rai. Eu acredito que ele já tinha usado todo o seu recurso, tudo que ele poderia fazer para trazer a cura para a tua filha. Aleluia, mas quem sabe nada adiantou. E aquele homem, ele vai ter que se dobrar ao poder, aleluia, que estava sobre a vida de Jesus. Jesus já havia curado a muitos, aleluia, antes de Jairo ir até a ele. E que quem sabe, ouvindo Jairo falar acerca da pessoa de Jesus, que era aquele que estava ali por Jerusalém a curar, a libertar, aleluia, quem sabe nasce uma esperança em seu coração, que Jesus, independente da sua religiosidade, Jesus era um Deus de misericórdia, era um Deus que se compadece dos aflitos, dos angustiados, iria olhar para ele e iria, aleluia, atender o seu pedido. E a Bíblia vai dizer que assim acontece. Jesus vai olhar para um pai angustiado que estava ali prestes a perder a sua filha. E Jesus, aleluia, vai dizer a Jairo que ele esperasse, porque ele estava atendendo a uma mulher que estava ali também com a hemorragia. A mulher do fluxo de sangue, que também há 12 anos já tinha usado de todas as suas ferramentas para obter a sua cura, mas não tinha alcançado e recorre a Jesus. Sabe o que eu entendo com isso nesta noite? Que assim, que assim como naquele tempo, independente de religião, independente de placa de igreja, aleluia, vai se cumprir a palavra que está escrita e que diz que todo joelho se dobrará e que toda língua confessará que
só o Senhor é Deus. Era o que estava acontecendo ali com Jairo. Ele teve que se dobrar diante do poder do Mestre, e ele alcança o milagre, ele alcança aquilo que foi buscar. E é nesse intuito que eu estou aqui nesta noite, não pregando religião, não pregando em placa de igreja, mas pregando esta palavra para o coração que está aflito, para o coração que está angustiado, para o coração que, quem sabe, já usou de todo o recurso, de tudo que podia para resolver o seu problema. E nessa noite, assim como Jairo, Jesus, ele libera para você esta palavra: não temas, creia tão somente. E Jairo alcançou a vitória dele. Jairo alcançou, aleluia, aquilo que ele diante de Jesus colocou, que foi a cura de sua filha. Ainda que ele tivesse recebido mensagem, aleluia, onde os mensageiros disseram para ele: Jairo, não incomode mais o mestre, porque, aleluia, a sua filha está morta. Aleluia. Nós somos seres humanos limitados, mas o Salmo 103 está escrito que o Senhor, ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Aleluia. Jairo foi provado naquele momento, a sua fé foi provada. E quem sabe Jesus percebeu, aleluia, que Jairo ia desistir, que Jairo ia embora, ia retornar para sua casa e não ia mais esperar, aleluia, Jesus. Jesus se volta para ele e diz: não temas, Jairo, creia tão somente. E da mesma forma que Jairo esperou, e da mesma forma que no capítulo 40, a nação de Israel estava esperando, aleluia, mas estavam cansada, estava exausta, estava fadigada, ao ponto de se queixar uns com os outros, dizendo: o nosso caminho está encoberto pelo nosso Deus. Aleluia, a nossa situação está passando por ele desapercebida. E Deus vendo, aleluia, que o povo já não suportava mais esperar, que o povo já estava cansado, aleluia, de esperar pelo livramento, de esperar pela restauração, de esperar pela libertação daquele cativeiro. Deus levanta Isaías e diz no versículo 2 do capítulo 40: falai ao coração de Jerusalém, aleluia, e diz ele em alta voz. Jesus estava dizendo: vai lá, Isaías, e profetiza, lavachuri candararrácia, declara ao povo, aleluia, que a sua missão foi cumprida. O povo estava em cativeiro, era Deus dizendo, aleluia, para aquele povo que estava cansado e fadigado, achando que o Senhor havia o esquecido, achando que a situação estava passando de largo, desapercebida por Deus. Aleluia. Deus manda Isaías declarar e dizer: a sua missão foi cumprida. Era Deus dizendo: o propósito que eu tinha com você nesse tempo de dor, alai a chora manda ai, nesse tempo, aleluia, de sofrimento, nesse tempo de humilhação, foi cumprido. E ainda digo mais: não só o meu propósito foi cumprido, aleluia, mas também todos os seus pecados lhe foram perdoados. O versículo 2 do capítulo 40, Deus estava declarando através de Isaías que o povo, aleluia, eles já tinham pagado 2 vezes mais, aleluia, por todos os seus atos abominantes que eles haviam cometido e que tinha entristecido o coração do Senhor, e que aquele tempo de correção, que aquele tempo, aleluia, em que Deus
permaneceu ali com eles no cativeiro. Eles já tinham, aleluia, ele já tinha executado o seu propósito. Era Deus resumindo, dizendo que a prova estava chegando ao fim, que o cativeiro estava próximo a acabar. Alaia, andai, achuri, andai, e que viria um tempo de restauração, e que viria um tempo de alegria, que viria um tempo de transformação na vida daquele povo. E outra vez ele volta a Isaías e vai dizer: declara em alta voz, clama, Isaías, diante daquele povo, para que eles preparem o seu caminho, aleluia, aquela terra desértica, e endireite a vereda, aleluia, para que o meu poder se revele, para que a minha glória se manifeste, porque todo vale será exaltado, todo monte oiteiro será abatido, e todos verão que foi a boca do Senhor quem disse isso. Deus não só, aleluia, fazia questão de cumprir a sua palavra, realizar a promessa de restauração para a nação de Israel, mas queria que todos aqueles que viram o momento de vergonha, o momento de desonra, o momento de correção também contemplasse, também ouvisse a palavra profética, a promessa de restauração que Deus estava liberando para a vida daquele povo. Era Deus dizendo, aleluia, todo vale seja entulhado, tudo aquilo que te causa dor, sofrimento, angústia, nesta noite, Deus, ele te faz essa promessa, aleluia, será entulhado, será enterrado, todo oiteiro, todo obstáculo, toda dificuldade será aplanada. A promessa era, vou colocar tudo no seu devido lugar. Mas para que o povo pudesse continuar esperando pelo cumprimento desta promessa, que já estava prestes a se cumprir. Aleluia. Deus, ele faz uma promessa agora de renovo. E Isaías vai perguntar ao povo no versículo 28 e vai dizer: não sabeis e nem ouviste que o eterno Senhor, o Criador de toda a terra, ele não se cansa, ele não fica exausto. A sua sabedoria é insondável e seu conhecimento é incompreensível. E por ele não se cansar, aleluia, e por ele não ficar exausto, ele faz forte ao cansado e multiplica o vigor do que estão fadigados. Então, nesta noite, receba esta palavra de renovo. E da mesma forma que Abacuque estava cansado, quando ele disse: Senhor, até quando eu estarei clamando e o Senhor não escutarás? Estarei gritando violência, violência, e o Senhor não salvarás. Aleluia. Isso revela nele uma pessoa cansada. Isso revela nele uma pessoa exausta de esperar, aleluia, pelo livramento de Deus, pela ação, pela intervenção. Isso revela nele a sua ansiedade. Mas no versículo 5 do mesmo capítulo 1, Deus vai, aleluia, liberar uma palavra também profética de promessa para Abacuque, onde ali ele vai poder renovar as suas forças, onde ali ele vai poder tomar posse daquela palavra e vai servir como combustível para ele esperar a promessa se cumprir. O Senhor vai prometer a ele e vai dizer, aleluia, olhai ao seu redor, porque eis que realizarei uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Assim como o povo, a nação de Israel, estava a esperar a uma obra ser
executada por Deus na vida dele. Assim estava Abacuque também, esperando por esta obra, e as suas forças foram renovadas. Aleluia, porque no capítulo 3 ele vai declarar e ele vai dizer, já com ânimo, com sentimento de encorajamento, com a sua fé restaurada, ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e as vacas sejam arrebanhadas dos seus currais, ainda assim, aleluia, eu exultaria, eu me alegraria no Deus da minha salvação. Enquanto você espera por essa palavra, onde eu creio que Deus renovou a sua força, no lugar do cansaço, no lugar da falta de esperança, dê lugar à alegria, dê lugar à esperança nesta noite e continue esperando, aleluia, pelo livramento do Senhor. A Bíblia vai dizer, aleluia, que Deus trabalha em favor. Deus trabalha em favor, alabandaia séria, daquele que neles espera. Hebreus capítulo 10, o versículo 36 está escrito: porque necessitais de paciência, relaia séria, para que depois de haver desfeito, levacandara súbia, a vontade de Deus, podeis alcançar a promessa, porque o justo viverá da fé. Aleluia, porque um pouquinho de tempo, diz o Senhor, o que há de vir virá e não tardará. Recebe nesta noite renovo para a sua vida. Deus estará aí o teu povo, Jesus. Aleluia. Estará aí o teu povo nesta noite, que se dispôs a ouvir a sua palavra. Eu nada tenho a oferecê-lo, mas é diante do poder da revelação e na unção do Espírito Santo que eu quero ministrar, Senhor, com base nesta palavra, um renovo para a vida deles. Ó Deus, que você dê força na baixandarai, como está escrito, alcançado. Revigora a força dos que não têm nenhuma força. Sustenta-o com a destra da tua justiça, para que eles possam ver o manifestar do teu poder, para que ele possa ver o manifestar da tua glória, e que todos aqueles que os rodeiam possam também glorificar e exaltar o seu nome. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a cada um que se encontra aqui nesta noite. E assim eu quero já me despedir de vocês, crendo, aleluia, que o Deus que nesta noite falou conosco, Ele é fiel para cumprir nossa vida. Tudo aquilo que Ele tem prometido. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.